Graças a Deus, louvado seja o Senhor, que bom estarmos juntos aqui no nosso canal. Que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família, seja muito bem-vindo. E eu já te peço, deixe seu like, faça seu comentário. O seu engajamento ajuda muito a divulgação dos conteúdos. Lembrando que a pregação da palavra, né, que nós dividimos aqui, que nós deixamos aqui, é para evangelização, é para ensinamento. Então é muito importante que você nos ajude. Compartilhe então também nas suas redes sociais. Vamos fazer essa obra juntos, tá bom? Eu conto com você. Queridos, nesse vídeo de hoje, eu quero começar aqui um estudo que nós fazemos aqui nos nossos cultos de oração, que acontece toda quarta-feira. Para quem não me conhece, sou o pastor Alexandre, da Igreja Evangélica do Bom Pastor, aqui em Pedra de Guaratiba. Um abraço para o nosso pastor presidente, o meu irmão em Cristo, meu irmão de sangue também, pastor Leonardo, e a nossa matriz, né, sede fica em Barra de Guaratiba. Então, ele é o pastor presidente, pastor de lá também da congregação. Então, um abraço para toda a membresia também lá da Barra de Guaratiba. Queridos, nós então temos um culto aqui de oração às quartas-feiras. E nesse culto de oração, nós aprendemos sobre oração. Sobre essa maneira, né, tão importante que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Então, o Espírito Santo nos deu direção para nós aprendermos ali na oração do Pai Nosso, quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orarem. E Jesus, o contexto disso é que Jesus, ele repreendeu na verdade, que da maneira como os escribas e os fariseus, eles oravam, né? Eles tentavam ter um relacionamento com Deus baseado somente ali nos rituais cerimoniais das leis, e faltava, na verdade, a essência, o coração, faltava a verdade. Então, essa oração do Pai Nosso que Jesus ensina, ela é chamada de oração modelo. É a oração dada por Jesus como exemplo, que não é para nós ficarmos repetindo ela, mas para nós termos o entendimento de cada frase ali, inclusive nós vamos repartir a oração do Pai Nosso também. Então, cada partezinha dessa oração tem seu significado, tem sua razão, tem um entendimento, tem conhecimentos ali. E algo simples, sabe? Mas que é importante nós trazermos esse entendimento. E eu costumo sempre dizer aqui para os irmãos que, e como a palavra mesmo diz, que não é no muito falar que seremos ouvidos, né? Mas a oração que agrada a Deus é a oração feita com entendimento. Eu acredito que a palavra-chave, toda vez que você se depara com as coisas de Deus, é entendimento. Você precisa entender o que você está fazendo, entender quem Deus é, entender a vontade dele. Então, a oração do Pai Nosso, a oração modelo, a oração dada como exemplo, ela vem nos ensinar muito e vem trazer grandes entendimentos para a gente em relação principalmente a Deus, tá? Então, para entendermos essa oração modelo, nós precisamos verificar o seu contexto. E essa primeira mensagem que eu quero dividir com vocês é uma introdução que a gente vai fazer. E depois sim a gente vai entrar em cada partezinha da oração, tá bom? Esse contexto que nós vamos começar nos detendo
é aquilo que vai levar Jesus justamente a ensinar seus discípulos a orarem. Então, a partir do capítulo 5 de Mateus, vamos para lá, por favor. Jesus ele começa um grande sermão, que é conhecido o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, sal e luz, o cumprimento das leis e dos profetas. E esse Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. E a oração modelo, ela está nesses ensinamentos, nessa série de ensinamentos, nesse grande sermão que Jesus ele dá. E no final do capítulo 5, ele ensina sobre amar os inimigos, dizendo que precisamos ser perfeitos. E aqui começa a nossa introdução. Vejamos aqui Mateus capítulo 5, no versículo 48, está escrito assim, ó, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Veja que Jesus, ele cita o Pai que está nos céus. Como é que começa a oração? Pai nosso que está nos céus. E nós vamos ganhar entendimento nisso. Mas, para você entender de que o porquê que Jesus vai ensinar seus discípulos a orarem, tá? Então, o que nós vemos aqui nesse finalzinho do capítulo 5? Que a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. Mas em qual sentido? De não errar, de não falhar? Isso é impossível. Nós, por natureza, somos imperfeitos. Mas essa perfeição que Jesus fala aqui é na intenção do coração, não é nas atitudes em si, porque vamos tropeçar aqui, vamos tropeçar ali, mas a intenção. E quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro que não é para a gente normalizar a imperfeição, não é para a gente naturalizar o pecado, não, de jeito nenhum, né? Mas é de nós entendermos que nós precisamos ser perfeitos, podemos ser perfeitos na intenção do nosso coração, de querer acertar, de querer fazer o que é certo, tá? Na sinceridade, na verdade, tendo essa intenção boa no coração, tá? Jesus, ele fala isso criticando a falsa aparência, que eu quero que você entenda, a falsa aparência das autoridades religiosas da época. Vejamos, por exemplo, o versículo 20. Jesus ele vai dizer assim, ó, porque vos digo que se a vossa justiça, deixa eu só virar um pouquinho aqui, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus ele está fazendo uma comparação entre a nossa justiça hoje, como deve ser, em relação à justiça que eram dos escribas e os fariseus, os religiosos, as autoridades religiosas da época. E por quê? Se você observar o capítulo 5, Jesus ele vai fazendo a transição, né? Lei e graça. Não que a graça ela suplantou a lei de uma maneira absoluta, mas ela lapidou, ela trouxe a essência realmente daquilo que Deus quer, né? Ela trouxe uma profundidade, ela veio extrair não a atitude tão somente em si, mas o coração das pessoas. Então,
como Jesus, por exemplo, falando também dessas autoridades, ele disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, isso era um fato, era algo concreto, quando o Deus vivo, ele se encarnou, né, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, e veio realmente apontando a hipocrisia, o fingimento. Então, este é o conceito aqui, tá? É a falta de sinceridade, falta de verdade, que Jesus ele vai levar para frente. Ele vai decorrer isso ao longo de todo o sermão. No capítulo 6, ele vai ensinar sobre o dar esmola no oculto e não no público, de coração e não para aparecer, por aparência. Veja que o conceito é o mesmo. Jesus ele vem construindo um entendimento na mente, no coração daquelas pessoas. Olha, não façam para os homens, não queiram elogios, não queiram honras de homens, mas façam para Deus. Veja comigo o capítulo 6, do 1 até o 4. Vamos ler. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, está vendo? Para ser vistos por eles. É o que Jesus estava querendo dizer assim: vocês não estão sendo perfeitos, porque a intenção de vocês está sendo ruim. Veja que eles estariam acertando na atitude, mas errando na intenção, na motivação. Entendem? Então, este é o conceito. Porque a lei em si era muito aparência, era o ritual, era a cerimônia, eram as coisas que se fazia. E Deus, através de Jesus, e nele habitou e habita, né, toda a plenitude de Deus, veio desvendar o coração do homem, o coração, o como as pessoas estavam fazendo as coisas. Aí ele diz: aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Veja que esse conceito, Pai que está nos céus, Jesus ele vai levar. E é importante nós, quando chegarmos lá na oração em si, vocês vão entender. Quando, pois, deres esmola, não faças, olha aí, tocar trombeta diante de ti. Ele estava apontando para os escribas e os fariseus, os religiosos, que queriam, que homem bom, que pessoa boa. E não são assim muitos religiosos de hoje, os caridosos, que fazem, mas todo mundo precisa saber. A motivação, o ato em si é bom, mas a motivação é ruim. A intenção é ruim. Uma pessoa, ela pode fazer algo bom para uma pessoa sem amar aquela pessoa, querendo tão somente a recompensa do homem em troca. É isso que Jesus está apontando aqui. Aí ele diz: como fazem os hipócritas nas sinagogas, os religiosos, e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí Jesus vai falar aqui uma coisa que é muito falada, né? Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai, aliás, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus, ele está levando as pessoas a uma conexão realmente com quem elas têm que se conectar, com o próximo ali que está precisando, mas contudo a Deus.
Porque tudo que nós fazemos, vai dizer a palavra, faça para a glória de Deus, não para a sua glória ou para a glória de alguém. Então Jesus ensina aqui que a recompensa deve vir do Pai. Jesus combate o fazer algo, o doar, o dar, querendo elogios, aplausos dos homens. E não se preocupando realmente com a recompensa do Senhor. E essa recompensa do Senhor, irmãos, não é nem que tipo para que Deus venha nos abençoar, mas eu acredito na satisfação, sabe? Numa realização espiritual e até mesmo da gente entender que com aquilo dali a gente está agradando a Deus. Eu acho que não tem recompensa maior, sabe? Então, a gente vê que não é só o fazer, né? Mas como se faz. Na lei, então, eles faziam, mas não havia verdade e sinceridade. E por isso que Jesus ele veio ensinando os seus discípulos a olharem realmente para Deus, a se voltarem realmente para Deus, a se conectarem com Deus, a fazerem as coisas para Deus. Então Jesus ele combate o fazer para se exibir diante dos homens e não por amor a Deus e ao próximo. Então Jesus ele vai pegar isso, esses mesmos critérios, essa mesma base de ensinamento, e ele vai levar para onde? Para começar a falar sobre oração. E hoje nós não vamos entrar na oração do Pai Nosso. Mas, como eu falei para vocês, uma introdução. Então Jesus ele vai começar agora a falar de oração. Veja a partir do versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas. É a mesma coisa. Ele só está mudando o tema. Era esmola, agora oração. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão dos homens. Não estão fazendo para Deus. Mas tu, quando orares, versículo 6, entra no teu aposento, e fechando a tua porta. E Jesus está falando aqui, o aposento é o quarto. Fecha a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando Jesus ele fala isso, Jesus está falando sobre intimidade. Tá? Jesus ele não repreende a oração pública, que é feita, muitas vezes a pessoa vai fazer um ato evangelístico na rua, ou então até mesmo uma evangelização, e ali faz uma oração, né? Não é essa a questão, tá? Lembre-se que é o coração, é a intenção. Então, se usa um microfone, se usa uma caixa para alcançar pessoas, ok. Faz para querer se aparecer, Jesus reprova. Entendem? Mesma coisa, o culto tem orações públicas. O culto é público e as orações são públicas. São várias pessoas. Tem lá o microfone. Então é a mesma coisa. Tudo depende da intenção do coração, tá? Então Jesus ele não está criticando isso, né? Colocando isso como algo errado. Ele está falando da motivação, da intenção do coração, tá? Aquilo que justamente a graça de Deus veio sublinhar, né? A graça de Deus veio não sublinhar, eu usei o termo errado, mas enfatizar, né? A graça de Deus veio enfatizar justamente isso, intenção do coração, a motivação da pessoa, certo? Então, ele combate a exibição através da oração.
o fingimento, a hipocrisia, aquilo que ele já vinha construindo, a falsidade, o desejo de aparecer aos homens e não a Deus. Ele também ensina que devemos transformar a oração, que é falar com Deus, né? Não numa reza, né? Ele ensina que não devemos transformar essa oração numa reza. Ou seja, um monte de palavras repetidas e vazias. Ele ensina isso aqui no versículo 7 e 8. Ó. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Por isso que essa oração é uma oração modelo, não é para ser repetida, né? Faltar essência, ser uma coisa programada. Entenda, irmãos, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem que ser com a alma. A oração tem que vir do coração. Amém? Aí ele diz que pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedite. Então, isso daqui não é também para a gente deixar de falar, porque o Pai sabe. E Jesus está ensinando a orar, que orar é falar com Deus, irmãos. Certo? Mas entenda o que Jesus está falando. Jesus está combatendo aqui a motivação, a intenção, né? Até mesmo ali aquilo que é mecânico, que falta essência, falta verdade, falta sinceridade. São essas coisas erradas que Jesus ele está combatendo, né? Jesus, por exemplo, ele não pode contradizer o que ele mesmo disse. Em Lucas 18, ele vai dizer que o nosso dever, na parábola, né, naquela viúva e do juiz iníquo, que nós devemos, né, orar sem cessar, né? Orar sem esmurecer, orar sempre. Jesus ele usa esse termo. Então, uma coisa é você orar sempre, é você estar em oração, você orar até bastante, vamos dizer assim. Mas o que você tem que entender é que você não pode entrar numa de ficar repetindo, como Pai Nosso, acho que os religiosos rezam, né, vários. Isso aí não agrada a Deus, porque falta a essência, né? Falta... Ele quer realmente palavras que vêm da alma, né? Aqui, Jesus ele está ensinando a isso. Então, nós devemos orar sempre e nunca esmurecer na oração. É o que ele ensina lá em Lucas 18. E ainda fala, naquela parábola também, que Deus fará justiça àqueles que clamam a ele de dia e de noite. Então, isso aqui não é uma contradição lá. A gente só precisa entender. O que Jesus está falando é que, olha, tem entendimento na hora de orar. Ore com a tua alma, sabe? Dispense palavras bonitas, mas fale com o coração. Amém, irmãos? Com sinceridade, com verdade. Então é isso que Jesus ensina aqui. Ele explica que oração é relacionamento com um Deus que sabe de todas as coisas. Então, somente isso. Você está falando ali, você tem que falar, orar. Você está falando com alguém que sabe, que sonda mente e coração. É isso que Jesus está ensinando. Vocês entendem? Jesus está ensinando que você está se comunicando com alguém que sabe de tudo. Não tem como você esconder, mentir, com alguém que não quer ficar ouvindo de você palavras repetidas, programadas, ou que alguém dá um papel para você ler. Então, às vezes a pessoa chega e ela ora ali o Salmo 91, nada contra, porque é a palavra de Deus, mas assim, poxa, aí você pergunta, o que significa o Salmo 91? A pessoa não sabe. Entendem? É isso daí. Por isso que eu costumo até dizer para os irmãos aqui, que a gente estuda a Bíblia é para estudar, irmãos. Né? Aí é até meio complicada a questão desse termo, né? Que tem gente que não gosta de estudo. É a pregação. Mas, irmãos,
uma boa pregação é um estudo. Tem hermenêutica, tem exegese, tem profundidade. Cada palavra em contexto, entendeu? O contexto literário, contexto histórico. É estudo, certo? Mas é isso que Jesus está ensinando aqui. Que a oração ela não consiste em muitas palavras, mas em fé, sinceridade e verdade de coração. É isso. Então Jesus ele dá aos seus discípulos um exemplo, um modelo de oração, conhecida também como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, a oração modelo, são ensinamentos preciosos que trazem entendimentos que precisamos ter ao falarmos com Deus. Jesus mostra também a importância, né, da oração com entendimento. Então, uma coisa é a oração simples, sem eloquência. Não vou ficar preocupado com palavras bonitas. Eu vou orar com a alma, com o meu coração. Entendo que não são muitas palavras, mas é o que está aqui dentro, é o que Deus sabe, Ele conhece tudo, é a minha verdade de vida, que eu vou expor, que eu vou orar, que eu vou pedir na hora do louvor, de adorar. Eu não vou ficar repetindo o que o pastor fala, não vou repetir o que o irmão fala, mas tem que vir de dentro de mim. Então uma coisa é isso, é a oração simples, sem eloquência. E outra é a oração simples, mas sem entendimento. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei orar. Mas espera aí, você só sabe o que você exercita. Então você exercita orar? Você pega esse ensinamento aqui e os demais que nós vamos trazer em cada partezinha da oração modelo, e você vai colocando em prática. Nesse exato momento, você pode aí, aonde você está, fechar os teus olhos, entender que você está falando com Deus, que te conhece mais do que você mesmo, que sabe de tudo que você está passando, que você tem, que você quer, o quanto realmente você ama Ele sabe. Por isso que muitas vezes a pessoa vai dizer assim, olha só, que eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou então, Senhor, tu sabes que eu te amo. Talvez a oração mais sincera seria, Senhor, me ajuda a te amar. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou que aquele que o ama é o que guarda a sua palavra. E se eu não estou guardando a palavra dele, eu ainda não o amo. De repente, da maneira que eu deveria amar. Eu tenho um sentimento bom, sabe? Por Jesus, mas me falta obedecer mais ainda. Então, qual é a oração sincera? Eu te amo. Eu estou dizendo um caso específico, tá, irmãos? Eu estou me colocando, dando como exemplo aqui, só para exemplificar. Qual é a oração mais correta? Veja, você entra na presença de Deus, você vai aprender aqui na oração do Pai Nosso, você louva, você exalta Ele, você chega com gratidão diante dEle, você reconhece que Ele é Pai, que Ele é grande, que Ele é santo, você vai aprender sobre isso daqui. Aí você diz para Ele assim, Senhor, hoje eu quero orar, te falar contigo, que eu não te amo da maneira que eu deveria te amar. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.
Oração simples, rápida, mas com entendimento. Aí a pessoa vai, ela começa a oração, e aí começa: eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim. Mas aí a pessoa, e demora ali na oração, e a pessoa não está amando ele realmente. Eu pergunto para vocês, qual é a oração que mais agradou a Deus? Entende? E o problema é quando a pessoa justamente ela vai se convencendo. O entendimento é luz na escuridão. É a pessoa deixar de se enganar, é a pessoa deixar de hipocrisia, de fingimento. É justamente o que Jesus ele combate aqui nessas mensagens aqui do Sermão do Monte. Amém, irmãos? Então, é isso. No próximo vídeo, nós formos falar sobre a oração, então eu vou começar ali no Pai Nosso. E a gente vai indo assim: Pai Nosso, depois que está nos céus, depois santificado seja o teu nome, e por aí a gente vai. Amém? Então, eu espero você no próximo vídeo. Eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus. O entendimento é tudo. É a mesma coisa do orar, é o falar, o aprender a palavra. Muitas vezes aqui eu tenho pregações de 1 hora, até vídeos aqui no canal, 1 hora, às vezes 40 minutos, como esse é um vídeo de 30 minutos, já gravei de 20 e poucos minutos. Entenda, às vezes há necessidade de você se deter um pouco mais, mas também não é no muito explicar, né? Em muita coisa que as pessoas também vão aprender. Então, às vezes, em poucas palavras, você consegue entender. Então, é tudo que eu desejo é que você entenda o que Deus ele quis falar ao teu coração. O que Jesus ele combate aqui, o que ele ensina aqui. Amém, irmãos? Então, na próxima mensagem sobre a oração modelo, nós vamos estar trazendo a primeira parte da oração do Pai Nosso, né? A oração modelo, que é Pai Nosso. Tá bom? E com certeza seremos muito edificados também, não somente na oração em si, mas no nosso relacionamento com Deus de uma maneira geral. Traz muitas lições bacanas, importantes para as nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Que Deus te abençoe. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Que a graça, a paz e o amor de Jesus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.